Graça e paz a todos aqueles que nos assistem. É um prazer poder estar compartilhando mais uma vez um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Que os irmãos que entendam a importância do assunto compartilhem com os seus amigos, com aqueles que vocês desejam que conheçam a palavra, ainda mais relacionado a estes últimos dias. Bem, nos últimos vídeos nós temos falado sobre os últimos acontecimentos que ocorrerão aqui na história terrestre. Não é pouca coisa o que acontecerá. Há uma angústia que está nos aguardando o povo de Deus. Uma angústia tal qual nunca houve desde que há nação na terra. E isto não é pouca coisa. Precisamos estar atentos na palavra de Deus para que possamos estar firmados na verdade e não sermos carregados por qualquer vento de doutrina, mas precisamos estar olhando para o céu, almejando cada vez mais o lar celestial e ao mesmo tempo se purificando aqui na terra. Os últimos vídeos estão na descrição do link. Todos aqueles que desejam saber um pouco mais sobre essas questões, assistam os vídeos. No último vídeo nós introduzimos ali os versos de Daniel 11, a partir do verso 40 até o 45, vendo que o clímax, o findar de Daniel 11, é o decreto dominical, sobre uma linguagem simbólica. Portanto, nós vimos que a partir do verso 40 até o 45 são as últimas coisas que acontecem na terra até chegar o decreto dominical. Nós vimos que guerras acontecerão nestes últimos eventos. Guerras que encaminharão e estruturarão o mundo para o último conflito, a última perseguição, mas também a última advertência do povo de Deus. Já vimos alguns princípios até aqui relacionados ao surgimento do papado, relacionado ao advento do Rei do Norte. Estaremos vendo alguns últimos princípios para começarmos a decodificar Rei do Sul, Rei do Norte. Chamamos a atenção dos irmãos para um detalhe. Quando nós vemos a profecia de Daniel, capítulo 11, é interessante que é como se fosse um espelho de Apocalipse 13. Para que os irmãos entendessem isso, eu gostaria de repartir aqui, falar algumas coisas mais sobre Daniel 11. Daniel 11, a partir do verso 30 principalmente, nós vemos ali também o 29, ele está falando do papado num sentido histórico. E isso se estende até o verso 39. No entanto, a partir do verso 40 fala sobre o último conflito do Rei do Norte, Rei do Sul, e termina então com o decreto dominical. Bom, sobre esta primeira parte, se tratando do verso 29 em diante, quando fala do papado, há um princípio aqui, o qual nós precisamos nos atentar. Ali está falando sobre a origem do papado, como ele começou. Agora, olha só que interessante. Manuscript Release, no volume 13, na página 394, diz assim: a profecia, no 11º capítulo de Daniel, quase atingiu seu cumprimento final. Grande parte da história que aconteceu em cumprimento desta profecia será repetida. No verso 30 é mencionado um poder que será entristecido e voltará e se indignará contra o santo pacto. Assim fará e voltará e terá inteligência com os que abandonaram a santa aliança. Depois cita o verso 31 até 36. E diz: cenas similares àquelas descritas nestes versos acontecerão. A mensageira do Senhor está dizendo que estes versos, a partir do verso 30, eles vão se repetir. Como será que eles se repetem? Precisamos então investigar estas coisas. E
nós bem entendemos que Jesus entendia estas coisas, porque no verso 30 nós vemos justamente o que Jesus fala lá no sermão profético, em Mateus 24, verso 15, sobre uma abominação desoladora no lugar santo. Portanto, aqui está falando, historicamente, do surgimento do papado. Mas também é uma profecia para os últimos dias, porque a história se repete. O papado não vai surgir novamente, porque ele já surgiu. Mas há um outro poder que vai surgir. E este outro poder é justamente o Rei do Norte, que se trata ali a partir do verso 40. Bem, alguns podem se escandalizar com isto, mas estamos falando aqui de forma clara que a partir do verso 40, quando se fala do Rei do Norte, não está falando diretamente do papado. Não é o papado que está falando ali de forma clara. Nós sabemos que o papado ele reinará no final, mas nestes versos não está falando sobre o papado. Há outro poder que ele emerge neste cenário dos últimos dias. E nós vamos ver sobre isso. Agora, o paralelo que nós estamos fazendo de Daniel 11 e Apocalipse 13, a partir do verso 30 e 29 até o verso 45, é justamente esse. Num primeiro momento, apresenta Roma papal no seu período histórico, com aplicações para o fim. E no segundo momento, fala sobre outro poder. Em Apocalipse 13, do verso 1 até o verso 10, está falando sobre Roma papal num sentido histórico, com aplicações diretas para os últimos dias. Sim, assim como Daniel 11. Mas a partir do verso 11 até o verso 18, está falando sobre um outro poder, uma outra besta. E é interessante que aqui, assim como em Daniel 11, verso 45, estes textos também terminam com decreto dominical. Portanto, Daniel 11 e Apocalipse 13 é como se fossem um espelho. Ou seja, os dois estão falando da mesma coisa. E até mesmo na escrita foram apresentados de forma semelhante. Portanto, vamos ver um pouco mais sobre este último rei do norte, que não é diretamente o papado. Precisamos deixar isto bem claro. E isso nós entendemos que é muito estranho para muitos irmãos. E, bom, é estranho porque nos vídeos que se lançam, nos estudos feitos, sempre o foco é no Papa. E se focaliza no Papa e sempre falando do Papa. Mas deveria ser este o nosso foco? Será este o último grande inimigo do povo de Deus? Sim e não. O papado, em algum momento, ele retorna, a sua ferida mortal é curada totalmente. No entanto, antes disso, o povo de Deus ele encontrará um outro inimigo, que não é Roma papal. E nós entendemos isso ao analisar a sequência de reis que há na Terra. Bem, há alguns capítulos proféticos que nos mostram a sequência de poderes na Terra. A exemplo, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, todos estes mostram uma sequência. No entanto, nem todos são tão detalhados como uma profecia especial. A profecia do Apocalipse 17. E nós estaremos vendo sobre esta profecia para então entendermos esta última questão, este último poder, este último rei do norte, que não é o papado. Nós estamos falando aqui do protestantismo apostatado. Bem, temos base para isto. A mensageira do Senhor nos deu seus testemunhos. E quão poucos irmãos se atentam a esta questão? Meus queridos, decreto dominical não vem do Papa. No livro Spalding Magen, no volume 1, no capítulo 1, a mensageira do Senhor, ela diz:
Babilônia teve o seu tempo e este se encontra no passado. No passado. Quem agora sobe ao palco são as suas filhas, as seitas protestantes. Quem sobe no palco são as seitas protestantes. Mas por que vemos tão poucos vídeos falando sobre o protestantismo atual? Por que vemos tão poucos vídeos apontando para o protestantismo como o grande inimigo do povo de Deus, contra o grande inimigo da verdade? Irmãos, olha o evangelho falso, o evangelho da graça barata, que tem enredado muitos dos que se chamam protestantes. Carregam evangélico no nome, mas pregam totalmente contra o verdadeiro evangelho, que é o evangelho eterno. Neste falso evangelho apresentado pelos protestantes estão as doutrinas papais. Mas quão pouco tem sido combatido este falso evangelho, e precisamos nos atentar a isso com relação à profecia. E aqui nós encontramos um princípio para entender este último grande inimigo do povo de Deus, que nós poderíamos chamar de imagem da besta, que é a união do protestantismo apostatado com o governo, com o Estado. União entre religião e Estado. Este é o grande e último inimigo do povo de Deus. Este é o rei do norte dos últimos dias. Este é quem luta nos últimos dias com o rei do sul. Agora, para entendermos como este último grande inimigo ele se forma, precisamos seguir um princípio. Olha o que nos diz o grande conflito na página 443. Mas o que é a imagem da besta? E como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 chifres, e é uma imagem à primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características da própria besta, o papado. Olha só. Então, para nós entendermos o que é a imagem da besta e como ela vai ser formada, como vai acontecer nos nossos dias, nós precisamos primeiro olhar para a besta. Porque este último rei do norte, ele é uma imagem do papado. Portanto, precisamos estudar o papado. Como o papado se originou? É como se originará a imagem da besta. É por isso que é tão importante conhecer a história de forma geral do capítulo 11 de Daniel. É por isso que a mensageira do Senhor nos traz o enfoque a partir do verso 30, um enfoque de que a história se repetirá. Precisamos estudar como se originou o papado, para entender como se origina este último rei do norte. E aqui nós já estamos deixando de forma clara para muitos que não estão se atentando. O rei do norte dos últimos dias não é a Ucrânia, não é a Rússia, mas estas são questões mais profundas. Não estamos dizendo aqui que este conflito não pode vir a se tornar algo que esteja dentro desta profecia que estamos falando. Mas, até o momento, nada temos aqui. Nada há entre a profecia de Daniel 11 e o conflito que estamos vendo hoje. Não obstante, isso não quer dizer que este conflito não seja nada. Que Daniel 11, a partir do 40, existe o rei do norte e o rei do sul. E estamos aqui começando, então, a definir quem é o rei do norte. O rei do norte é o último inimigo do povo de Deus, que é a imagem da besta, representada como nação pelos Estados Unidos. Para que isso fique claro na mente das pessoas, gostaria de, antes de adentrarmos mais profundamente, então em Daniel 11, nestes versos, a partir do 40, analisarmos então a sequência de reis que governaram na terra, segundo a profecia, a sequência de reinos que governaram na terra, para que possamos entender este último grande conflito.
E a sequência que vamos analisar aqui é aquela dada em Apocalipse 17, como já comentado. Portanto, abramos a palavra em Apocalipse 17. Não vamos fazer um estudo aqui muito profundo, faremos um estudo rápido, somente para dar um respaldo sobre o que nós estamos falando lá em Daniel 11. Mas aqui, contextualizando para os irmãos, o apóstolo João, ele vê uma cena. A cena que o apóstolo João vê é de uma prostituta sentada numa besta. Essa besta, ela possuía 10 chifres e 7 cabeças. Bem, e o que é esta besta? Essa besta, ela está mais diretamente relacionada ao papado, mas ela é a representação de todos os reinos usados por Satanás. Satanás sempre atuou no mundo através de nações. E esta besta, que possui 10 chifres e 7 cabeças, ela é uma representação de Roma. Nós vemos, por exemplo, que em Apocalipse 12, verso 3, ali falando num primeiro sentido de Satanás e num segundo sentido de Roma, no seu período imperial, nós vemos essas mesmas características, um dragão vermelho, contendo 10 chifres e 7 cabeças. Nós vemos exatamente as mesmas características em Apocalipse 13, verso 1, falando agora do papado. Roma no seu estado papal, no seu estado religioso, Roma papal. Portanto, esta besta é Roma, Roma papal. E aqui nesta profecia, no momento em que João está vendo as coisas, é como se nesta visão fosse focalizado uma parte da história sobre a qual João estava vendo. Por exemplo, nós vemos no verso 3 que João vê essa besta no deserto, com essa prostituta assentada em cima dela. Ele estava no deserto. Quando fazemos a ligação com Apocalipse 12, verso 6, o deserto ele é um símbolo dos 1260 anos que a Igreja Pura de Deus teve que permanecer escondida nos lugares solitários da terra. Este período do deserto, então, ele começa em 538 e ele se estende até 1798. Então, este é o período o qual João estava tendo a visão da besta que havia fornicado com os reis da terra, que havia embebedado as nações da terra. E foi realmente durante a Idade Média que isso aconteceu, durante o período qual acabamos de falar, 538 a 1798. No verso 8, ao falar do papado, a besta, é dito: a besta que viste era e não é. Por que não é? Bom, acabamos de dizer que o deserto é uma representação dos acontecimentos desde 538 até 1798. E o que acontece em 1798? A famosa ferida mortal do papado. A mando de Napoleão, Berthier, ele prende o Papa e leva o Papa a exílio. Bem, aqui acontece uma ferida mortal sobre o papado e ele nunca mais retomou o seu poder que tinha durante a Idade Média, desde então. Por isso que aqui no verso 8 ele fala: a besta que viste era e não é. Por que não é? Porque ela já não se encontra mais no poder nesta parte da visão da profecia de João. Então, aqui no verso 8, é como se ele estivesse falando no momento agora da profecia em 1798. Em 1798, o papado ele perde o seu poder. E então, ao explicar a João as 7 cabeças e os 10 chifres que estão ali nessa besta que nós já reconhecemos como papado, é explicado algo interessante. O verso 10 declara: e as 7 reis, explicando aqui então as 7 cabeças. As 7 reis, 5 caíram e 1 é, e outro ainda não é vindo, e quando vier, deverá continuar por um curto espaço de tempo.
alguns que acreditam que são papas, outros acreditam que são nações, mas vamos chegar a uma definição bem clara. É óbvio que são poderes aqui. São poderes históricos. E esses poderes, eles todos seguem uma mesma linha desde Daniel 2. Portanto, ele fala 7 reis, do qual 5 já caíram. Seguindo a sequência de Daniel 2, nós vemos Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial e Roma Papal, no qual 5 já caíram. Lembram? 1798. Roma Papal caiu em 1798. Por isso ela é a besta que não é. Que ela já foi no passado, mas ela não é. Aqui no momento da visão. E aí ele segue. Um é e outro não é vindo. Quando vier, deverá continuar por pouco tempo. Então nós vemos até Roma Papal. E existe mais 2 reis, mais 2 reinos importantes para a profecia. Quais serão estes 2 reinos? É o que vamos ver agora. Isso vai nos dar um vislumbre do porquê da guerra de Daniel 11. Na sequência diz assim: a besta que era, não é, mesmo sendo o 8º, é do 7 e vai à perdição. Então aqui nos dá um detalhe importante. Fala que a besta que era e não é. Quem é esta besta? O papado. Ela é do 7. Sim, ela é o 5º reino. Ela não é mais, mas ela volta a ser. Por isso, não é mencionado 8, mas 7. Porque o papado, ele vai voltar ao poder. Mas ele é do 7. Então, na sequência, o anjo vai explicar agora a João sobre os 10 chifres encontrados nessa besta, que é o papado. Quem são esses 10 chifres? Ele diz no verso 12 de Apocalipse 17. Os 10 chifres que tu viste são 10 reis, que não receberam reino algum ainda, mas recebem poder como reis por 1 hora com a besta. Eles têm uma somente e darão o seu poder e força à besta. Olha só, aqui está falando então de 10 reis que não receberam reino algum ainda. Vamos entender esta parte. Anteriormente, falou sobre 7 reinos, do qual 5 caíram. Um estava reinando aqui no momento da profecia, e um ainda não era vindo, mas quando viesse, reinaria por pouco tempo. Depois ele fala de 10 reis que não receberam reino algum ainda. Não é este o 7º reino, então? Sim, isso fica ainda mais claro por causa da segunda característica que é dada. Esses 10 reis não receberam reino algum ainda, e eles recebem poder com a besta por quanto tempo? Por 1 hora. 1 hora profética significa 15 dias, utilizando o princípio de ano, de Ezequiel 4, 6, 7. Então aqui de forma muito clara, o 7º reino é representado por 10 reis. Quando traçamos um paralelo com Daniel capítulo 2, esses são então os 10 dedos da estátua. Eles reinam por um curto período de tempo, 15 dias, e a gente precisa ficar impressionado com isso, fazendo valer a palavra profética através de Ellen White, quando ela fala que os últimos eventos serão rápidos. E nós vemos que são estes 10 reis que vão dar o seu poder à besta. Ou seja, vão dar o seu poder ao papado. Bem, só por esse detalhe nós já deveríamos saber quem são estes 10 reis. Para aqueles que estão familiarizados com Apocalipse 13, nós vemos que quem exalta a besta é a imagem da besta.
é o protestantismo apostatado. Esses 10 reis são, de alguma forma, 10 líderes, podemos pensar talvez assim, do protestantismo apostatado dos Estados Unidos. Este 7º reino é os Estados Unidos. E esses 10 reis não receberam ainda poder para reinar como reis. Ou seja, a religião dos Estados Unidos ainda não se ligou com o governo. Mas quando se ligar, então o papado vai reinar junto com eles. Portanto, como se já não estivesse claro este ponto, Deus, em sua misericórdia, Ele ainda nos dá uma palavra de confirmação através do espírito de profecia sobre este 7º reino, sobre estes 10 reis. Olha o que diz uma carta de Ellen White. Bom, o contexto é justamente isto que nós estamos vendo. Quem vai dar o seu poder à besta? Quem vai dar o seu poder ao papado? Quem? Aqui está a resposta. Carta 232, que foi enviada em 1899. Olha o que ela diz. Quem dará seu reino a esse poder? O protestantismo. Um poder que, enquanto professando ter a índole e o espírito de um cordeiro e ser aliado do céu, fala com voz de um dragão. Ele é movido por um poder que vem de baixo. Então aqui é de forma muito clara. Quem que dá o seu poder à besta no fim? Protestantismo apostatado. Então quem é o 7º reino que vai reinar junto com a besta? Protestantismo apostatado. Imagem da besta. Portanto, nós vemos a sequência novamente. São 7 reis, 7 reinos. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma imperial, Roma papal. Aqui é o 6º reino. E o 7º reino é o protestantismo apostatado, apresentado nos Estados Unidos da América. Bem, há um reino aqui que não foi mencionado, não foi declarado. E este é o 6º reino. E aqui está a chave para entender uma peça fundamental da profecia de Daniel 11. Portanto, quem é o 6º reino? Em Apocalipse, nós vemos uma outra besta que não é muito mencionada. Apocalipse 11, verso 7, nos fala sobre uma besta que emerge do abismo. Este é o 6º reino. E quem é esta besta que emerge do abismo? Para aqueles que querem entender Apocalipse 11, leiam o capítulo 15 do Grande Conflito. Ali está revelado claramente o cumprimento desta profecia. E olha o que diz então sobre esta besta, justamente neste capítulo do Grande Conflito. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. O poder ateísta, que governou na França durante a Revolução e o reinado do terror, travou tal guerra contra Deus e sua santa palavra, como nunca se testemunhou em todo o mundo. O poder ateísta que foi apresentado na França durante a Revolução Francesa é a besta que sobe do abismo. Este é o 6º reino. Aqui eu já declaro aos irmãos, este é o rei do sul, de Daniel 11. Bem, nós não vamos, neste exato momento, decifrar cada questão deste rei do sul, mas vamos então analisar toda a sequência e vamos relacionar com uma outra profecia importante, a profecia de Daniel 2. Vamos relacionar as duas sequências para entender a característica desse 6º reino. Nós vemos as duas sequências tendo os mesmos reinos, só que representados de forma diferente. Nós vemos Babilônia representada pela cabeça de ouro, assim também Apocalipse 17.
nós vemos Medopérsia representada pelos peitos e braços de prata. Nós vemos a Grécia, então, representada pelo quadril de bronze. Nós vemos a perna representada por Roma imperial. E a partir de Roma imperial, então, em Daniel capítulo 2, a partir de então existe o pé. O pé que é uma mistura de barro e ferro. Em Apocalipse 17, nós ainda temos mais 3 reinos. E todos esses 3 reinos estão contidos no pé da estátua de Daniel. Portanto, nós precisamos entender como é os pés da estátua de Daniel. Não vamos estudar aqui Daniel capítulo 2, mas vamos direto ao ponto. Há uma palavra profética que nos deixa bem claro sobre isto. O que é o pé da estátua de Daniel 2. No manuscrito 63 de 1899, Ellen White diz assim: a união da igreja com o Estado é representada pelo ferro e o barro. Então, de forma muito simples, os pés da estátua é representado pela união entre igreja e Estado. Representado, então, pela união entre um poder religioso e um poder estatal. Foi exatamente isso que aconteceu durante a Idade Média. O que acontecia na Idade Média com o papado? O Papa, ele declarava a sentença e os governos, eles executavam essa sentença. Isso se prende a um único país? Não, de forma alguma. Portanto, a partir de Roma papal, não estamos mais presos em países somente. O ferro, ele pode ser qualquer nação. Durante a Inquisição Espanhola, o poder papal era o barro e a Espanha, o ferro. Durante o massacre de São Bartolomeu, realizado na França, o poder religioso do papado, representado pelo barro, e a França, pelo ferro, e assim por diante. Nós poderíamos citar vários exemplos, mas aqui não nos prendemos a países. Assim também é o 6º reino, o rei do sul. Ele é a união entre o poder ateísta com o Estado. Bem, nós poderíamos ficar um bom tempo aqui e podemos fazer isso num outro vídeo, falando sobre essas características do Rei do Sul. E é importante nós sabermos porque é ele quem governa hoje, mas não vamos fazer neste vídeo. No entanto, alguns podem pensar de forma estranha o poder ateísta como uma representação de religião. Bem, é só olhar para a Revolução Francesa. Leiam o capítulo 15 do Grande Conflito e ali os irmãos verão várias características de uma religião. O ateísmo apresentado na Revolução Francesa. Eles cultuavam da mesma forma que uma religião. Só que agora, em vez de cultuar a Deus, cultuavam a razão. Tinham até imagens de escultura. Uma estátua de uma mulher. Eles morriam pela sua causa, assim como pessoas morrem pela religião. Embora uma religião sem Deus, mas ainda assim uma religião. Na época de 1798, o país usado como braço para o poder ateísta foi a França. O ferro da época foi a França. Nos nossos dias podemos ter outros países. Não vamos entrar nessa questão agora. Assim também é com o 7º reino, protestantismo apostatado, ligado com um governo. Este governo já é muito claro para nós. O ferro que vai ser usado na profecia dos últimos dias é os Estados Unidos da América. Então aqui nós delineamos essa sequência. E agora nós vamos entender o porquê do último conflito entre Rei do Sul e Rei do Norte. Bem, nós vemos que
sempre, para chegar um reino no poder, ele precisa acabar com o poder anterior. Nós vemos, por exemplo, para que Medo-Pérsia chegasse ao poder, ela teve que atacar Babilônia e destruir Babilônia. Para a Grécia chegar ao poder, ela teve que conquistar Medo-Pérsia. Para Roma chegar ao poder, a mesma coisa. E isso é uma sequência. Para se tornar um reino mundial, é necessário então derrotar o reino que está atuando na época. Nisso nós vemos mais uma confirmação de quem é o sexto reino. Porque quem foi que venceu o papado em 1798? O rei do sul. A besta que emerge do abismo. Portanto, eles chegaram ao poder. O poder ateísta está hoje no poder. De que forma visualizamos isso no mundo hoje? Não vamos entrar em detalhe neste vídeo. Mas estamos dando aqui a base bíblica para o que estamos falando. É por isso que acontece o último grande conflito lá de Daniel 11, a partir do 40 até o 45. Por quê? Porque o rei do norte, ele, para chegar ao poder, ele precisa destruir o rei do sul. Por quê? O rei do sul é o governo atuante quando o rei do norte aparece. Em outras palavras, para o protestantismo dos Estados Unidos chegar ao poder, primeiro, ele precisa destruir o poder ateísta apresentado por algumas nações hoje no mundo. Nós podemos ver esta questão de uma forma tipológica. Vamos usar aqui uma linguagem simbólica que é usada em Daniel 11. Nós já vimos que a partir do verso 30 vai se repetir. E o verso 31 fala justamente sobre o decreto dominical de forma simbólica. Ele fala ali que braços são colocados no rei do norte. E então o rei do norte, ele pode fazer o decreto dominical. O que significa esses braços serem colocados no rei do norte? Braço, na profecia, e fica muito claro aqui, é poder para governar. De que forma que a religião ela recebe poder para governar? Quando ela se une ao Estado. Então, braço é uma representação de poder para governar. Nós vemos isso, por exemplo, para aqueles que quiserem estudar nos seus estudos particulares, de forma bem clara no verso 6, ali com a ilustração de Berenice, que tentou reter o braço, ou seja, o poder de governo do Egito, mas não conseguiu. Entendendo esta simbologia, poder para governar, nós vemos então em Ezequiel, no capítulo 30, em linguagem profética e também tipológica. Olha só o que diz. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, o forte, aquele que foi quebrado, e eu farei a espada cair de sua mão. Rei do Egito, não é o rei do sul? Sim. O que ele está falando aqui? Que vai quebrar os braços do rei do Egito. Isso é o quê? Poder para governar. Ou seja, Deus vai tirar o poder de governo do Egito, do rei do sul. Isso para quê? Verso 24. E eu fortalecerei os braços do rei de Babilônia, e porei minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e ele gemerá diante dele com os gemidos de um homem mortalmente ferido. Babilônia não é o rei do norte? Aqui nós vemos, Deus permite que os braços do rei do sul, os braços da besta que emerge do abismo, os braços do sexto reino de Apocalipse 17 sejam quebrados. O poder para governar do poder ateísta, ele acabe, ele se finde. E então, o rei do norte, o papado, juntamente com o protestantismo apostatado, receba novamente poder
para governar. Por isso que acontece a última guerra. Para o protestantismo dar o decreto dominical, ele primeiro precisa se unir com o Estado e precisa derrotar o poder ateísta. Todos estes reinos que nós estivemos falando aqui são reinos usados por Satanás. São reinos erguidos por Satanás, para que Satanás conseguisse atuar no mundo e derrotar o povo de Deus. Mas para o povo de Deus há somente uma segurança. Irmãos, qual é a segurança do povo de Deus? Bem, os reinos deste mundo, as religiões apostatadas de Satanás, elas procuram braços, ou seja, elas procuram poder para governar sobre a terra. Por isso elas se unem ao Estado. Esta união tão ilícita, irmãos, isso é contra a palavra de Deus. Não se iludam, irmãos. Não se iludam. O nosso reino não é deste mundo. No entanto, conquanto os reinos do mundo procuram o braço do mundo, o braço de Satanás, nós também precisamos procurar um braço. Este braço está descrito em Isaías 52. O Senhor tem desnudado o seu braço aos olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação proveniente de nosso Deus. O Senhor tem desnudado o seu braço. Irmãos, o povo santo de Deus, eles vão reinar com Cristo. Mas isso é somente para aqueles que estão procurando o braço de Deus. Irmãos, será que o braço de Deus é forte? Sim. E todos aqueles que se apoderam do braço de Deus são fortes como Deus. Agora, como isso é na prática para um cristão? Os reinos do mundo procuram os braços do mundo, tentando unir as suas religiões com o governo, tentando colocar nos parlamentos líderes religiosos, tentando colocar o Papa em ligação com todas as nações e também o poder ateísta. Mas como o cristão, ele então recebe poder? Aqui em Isaías, Deus ele promete, ele tem desnudado o seu braço para nós, ele tem mostrado o seu braço. Isaías 53, ele fala: quem tem acreditado em nosso relato? E a quem é o braço do Senhor revelado? Isaías 53 pergunta: a quem o braço do Senhor foi revelado? E em João, no capítulo 12, do verso 37 até o 43, mais ou menos, ele fala que essas palavras se cumpriram na primeira vinda de Cristo. Ou seja, o braço do Senhor é Jesus. Ele foi revelado aos judeus. Mas estes, pela incredulidade, foram cegados e rejeitaram o braço do Senhor. Irmãos, precisamos buscar o braço do Senhor. Precisamos ter o braço do Senhor na nossa vida. E este braço é Jesus Cristo. Acima de tudo, irmãos, precisamos buscar Jesus na nossa vida. É este braço que vai fazer com que o cristão não peque mais. Porque o braço de Deus, que é Jesus, o poder para governar de Deus, vai governar a nossa vida, vai reger a nossa vida. E se Cristo reger a nossa vida, como será a nossa vida? Uma vida em completa harmonia com Deus. Serão estes que procuram hoje o braço de Deus, que vão reinar com Jesus, depois que o rei do norte e o rei do sul brigarem. Hoje podemos escolher qual braço nós vamos querer sobre nós. Os braços do norte ou os braços de Deus? Mas quanto Jesus tem feito parte da nossa vida? Quanto de Jesus nós temos visto na profecia? Oremos, busquemos a Cristo. Só nele há força, só nele há poder
para vencer o mundo, para vencer os reinos do mundo, para vencer o pecado e todas as coisas. Busquemos o braço do Senhor. Peçamos que Ele seja revelado a nós. E Ele nos diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido obstruído para que não possa ouvir. O braço de Deus não está encurtado, irmãos, para que Ele não possa nos salvar. Mas o verso 2 de Isaías 59 diz: contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. O braço de Deus não está encurtado, irmãos. Mas precisamos, através do poder dele, através do braço dele, tirar os pecados da nossa vida. E então, à medida que permitirmos o poder de Deus para governar dentro da nossa vida, nós vamos vencer cada vez mais. Vamos vencer todas as batalhas. E Rei do Sul e Rei do Norte não serão nada contra nós. Essa é a principal questão que devemos atentar. Mais uma vez, para aqueles que gostaram deste estudo, entenderam o estudo, se não entenderam alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários e podemos então estar fazendo mais vídeos relacionados a alguma dúvida que surge. Estaremos dando sequência, mais uma vez, a estes versos em toda a sua complexidade de Daniel 11 nos próximos vídeos. Fiquem todos na paz e na graça de Cristo Jesus.